no jardim do Getsêmani. Jesus e os apóstolos foram ao jardim do Getsêmani. Judas não foi com eles. Ele foi contar aos judeus onde Jesus estava. O Salvador pediu a Pedro, Tiago e João que fossem com ele ao jardim e que esperassem enquanto ele orava. Jesus sabia que precisava sofrer pelos pecados de todas as pessoas. Ele não queria sofrer, mas decidiu obedecer à vontade do Pai Celestial. Pedro, Tiago e João adormeceram enquanto Jesus orava. Quando Jesus voltou, eles estavam dormindo e pediu-lhes que ficassem acordados. Jesus foi orar de novo. Pedro, Tiago e João queriam ficar acordados, mas estavam muito cansados e adormeceram novamente. Jesus encontrou-os novamente dormindo e foi orar uma terceira vez. Enquanto orava, começou a tremer por causa da dor. Um anjo apareceu para dar-lhe força. Ele sofreu tanto que suou sangue. Ele estava sofrendo por todos os nossos pecados para sermos perdoados, se nos arrependermos. Jesus acordou Pedro, Tiago e João e disse-lhe que ele seria traído e morto. Disse também que pessoas iníquas estavam vindo para levá-lo. Jesus. Os líderes dos judeus mandaram homens com espadas e varapaus ao jardim do Getsemane. Judas Iscariotes estava com eles. Os líderes sacerdotais pagaram a Judas para mostrar aos homens onde Jesus estava. Judas mostrou aos homens quem era Jesus, dando-lhe um beijo. Os homens pegaram Jesus, zombaram dele e bateram nele e depois o levaram a Caifás, o sumo sacerdote. Os líderes judeus fizeram perguntas a Jesus. Disseram que ele tinha desobedecido à lei, afirmando ser o Filho de Deus. Jesus confirmou isso, dizendo que era realmente o Filho de Deus. Eles então disseram que Jesus era culpado e deveria morrer. Os líderes judaicos não tinham autoridade para matar Jesus. Por isso levaram-no a Pôncio Pilatos, que poderia sentenciar Jesus à morte. Os líderes judaicos disseram a Pilatos que Jesus tinha ensinado o povo a desobedecer à lei romana. Pilatos não achava que Jesus tinha feito nada errado. Ele queria libertar Jesus, mas a multidão queria que ele fosse crucificado. Ainda assim, Pilatos queria libertar Jesus, mas os sacerdotes e o povo continuaram gritando que queriam a crucificação dele. Pilatos lavou as mãos. Disse que não era responsável pela morte de Jesus. O povo disse que seria responsável por sua morte. Então Pilatos mandou que os soldados crucificassem Jesus. Os soldados bateram em Jesus com chicotes e puseram-lhe um manto vermelho. Fizeram também uma coroa de espinhos e colocaram-lhe na cabeça. Eles riram do Salvador e cuspiram nele, chamando-o de Rei dos Judeus. Muitas pessoas seguiram os soldados quando estes levaram Jesus a um monte perto de Jerusalém. Eles fizeram com que Jesus carregasse sua própria cruz. Pregaram-lhe as mãos e os pés na cruz, e depois a levantaram. Também crucificaram 2 outros homens que eram ladrões. Jesus orou e pediu ao Pai Celestial que perdoasse aos soldados que o crucificaram. Eles não sabiam que Jesus era o Salvador. Maria, mãe de Jesus, estava junto à cruz. O apóstolo João estava com ela, e Jesus pediu-lhe que tomasse conta de sua mãe. João levou a mãe de Jesus para a casa dele. Uma escuridão cobriu a terra. O Salvador sofreu na cruz por muitas horas, até que, finalmente, seu espírito deixou o corpo e ele morreu. Quando Jesus morreu, houve um terremoto que fez uma rocha ficar em pedaços. Uma cortina do templo, chamada véu, rasgou-se em 2 partes. Os soldados romanos ficaram com medo. Um dos discípulos de Jesus tirou seu corpo da cruz. Ele o envolveu em panos e o colocou num sepulcro.
no lugar onde as pessoas eram enterradas. Uma grande rocha foi colocada na entrada do sepulcro para fechá-lo. Capítulo 54. A ressurreição de Jesus. O corpo do Salvador ficou no sepulcro até a manhã de domingo. Depois, 2 anjos afastaram a pedra que fechava o sepulcro. Uma mulher que Jesus havia curado, chamada Maria Madalena, foi até o sepulcro e ficou surpresa em ver que a pedra tinha sido movida do lugar. O corpo de Jesus não estava mais ali. Ela correu para contar a Pedro e João que alguém tinha levado o corpo do Salvador. Maria Madalena não sabia onde o corpo estava. Pedro e João correram até o sepulcro. Encontraram os panos em que Jesus havia sido sepultado, mas o corpo dele não estava lá. Pedro e João não sabiam o que fazer e foram para casa. Maria Madalena ficou ali, chorando. Quando olhou de novo para o sepulcro, viu 2 anjos. Eles perguntaram por que ela estava chorando. Ela respondeu que alguém tinha levado o corpo de Jesus e que não sabia onde o corpo estava. Maria voltou-se para trás e viu alguém. Pensou que fosse o jardineiro. Ele perguntou por que ela estava chorando. E Maria perguntou-lhe se ele sabia onde estava o corpo de Jesus. O homem disse, Maria, e ela viu que era o Salvador. Ele disse-lhe que contasse aos apóstolos que ele havia ressuscitado. Maria Madalena e algumas mulheres contaram aos apóstolos que Jesus ressuscitara. A princípio, os apóstolos não acreditaram. Mais tarde, enquanto os apóstolos estavam conversando, Jesus apareceu na sala onde estavam. Os apóstolos ficaram com medo porque ainda achavam que ele estava morto. O Salvador disse-lhes que tocassem suas mãos e seus pés. Ele havia ressuscitado. Seu corpo e espírito estavam juntos novamente. Os apóstolos ficaram felizes em vê-lo. Jesus pediu-lhes comida e eles lhes deram peixe e um favo de mel, que Jesus comeu. Jesus Cristo foi a primeira pessoa a ressuscitar. Muitas pessoas ressuscitaram depois e foram vistas pelo povo que vivia em Jerusalém. Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Porque Jesus venceu a morte, todos nós ressuscitaremos um dia. Depois que ressuscitou, Jesus ficou ainda 40 dias com os apóstolos. Ele ensinou-lhes muitas coisas sobre o Evangelho e sua igreja. Disse-lhes que ensinassem o Evangelho a todas as pessoas, e disse também que logo os deixaria, mas que o Espírito Santo viria para ajudá-los. Os apóstolos viram Jesus subir ao céu envolto em nuvens. 2 anjos com roupas brancas disseram aos apóstolos que Jesus voltaria do céu um dia. Os apóstolos agora eram os líderes da Igreja de Jesus Cristo na terra. Pedro era o presidente e Tiago e João eram seus conselheiros. Havia apenas 11 apóstolos. Judas estava morto. O Pai Celestial disse aos apóstolos que escolhessem Matias para ser um dos 12. Todos os apóstolos tinham um chamado especial no sacerdócio. Os apóstolos e os outros discípulos tinham fé no Senhor. Eles obedeciam aos mandamentos e amavam-se uns aos outros. Com o sacerdócio e o poder do Espírito Santo, os apóstolos puderam fazer muitas coisas. Eles curaram os doentes e foram missionários. Ensinaram a respeito de Jesus Cristo e seu Evangelho, e muitas pessoas acreditaram em suas palavras e se filiaram à igreja. Os membros da igreja eram chamados santos. Um homem que não andava era levado ao templo todos os dias. Ele ficava sentado à porta do templo, pedindo dinheiro. Um dia, esse homem viu que Pedro e João iam entrar no templo. Ele pediu dinheiro a Pedro e a João, mas Pedro disse que não tinha nenhum. No entanto, disse que poderia dar-lhe outra coisa. Ele abençoou o homem em nome de Jesus Cristo e o homem ficou curado.
Depois, ajudou-o a levantar-se. O homem andou pela primeira vez na vida. Muitas pessoas viram o homem andar e saltar. Elas sabiam que tinha sido um milagre e sabiam que Pedro tinha o poder de Deus. Pedro disse-lhes que Jesus Cristo lhe dera seu poder para curar o homem. Pedro era um grande missionário. Ele ajudou muitas pessoas a acreditarem em Jesus Cristo e a segui-lo. Muitos líderes judeus pensaram que os milagres cessariam após a morte de Jesus. Contudo, os apóstolos também realizaram milagres. Muitas pessoas acreditaram em Jesus Cristo e filiaram-se à igreja. Isso fez com que os líderes judaicos ficassem muito zangados. Por isso, colocaram Pedro e João na prisão. O rei Herodes Agripa matou o apóstolo Tiago. Os apóstolos chamaram 7 homens para ajudar a liderar a igreja. Um deles foi um homem justo chamado Estevão. Ele ensinou o evangelho a muitas pessoas. Alguns homens iníquos mentiram e disseram que Estevão falava contra a lei judaica e levaram-no para ser julgado pelos líderes dos judeus. Estevão disse aos líderes que eles eram iníquos, que haviam matado Jesus Cristo, o Filho de Deus. Depois, Estevão olhou para cima e viu o Pai Celestial e Jesus Cristo no céu. Quando ele contou aos líderes o que tinha visto, eles ficaram enfurecidos. Os líderes dos judeus levaram Estevão para fora da cidade, a fim de matá-lo atirando pedras nele. Eles deixaram seus mantos aos pés de um homem chamado Saulo. Quando Estevão estava morrendo, pediu a Deus que levasse seu espírito para o céu. Também pediu que Deus perdoasse aos que o matavam, e depois morreu. Capítulo 58. Simão e o sacerdócio. Muitas pessoas em Samaria ouviram o evangelho e acreditaram nele. Elas foram batizadas, mas não receberam o Espírito Santo. Pedro e João foram a Samaria para impor as mãos sobre a cabeça delas e dar-lhes o dom do Espírito Santo. Um homem chamado Simão viu Pedro e João dando o dom do Espírito Santo às pessoas. Simão sabia que os 2 apóstolos podiam dar o dom do Espírito Santo porque tinham o sacerdócio. E ele queria o sacerdócio também. Simão ofereceu dinheiro a Pedro e João para ter o sacerdócio. Pedro disse a Simão que ninguém pode comprar o sacerdócio. Deus o dá a homens justos. Pedro sabia que Simão não era um homem reto e disse-lhe que se arrependesse. Convertido. Saulo tinha assistido à morte de Estevão. Certo dia, ele estava indo para a cidade de Damasco com alguns amigos, porque queria colocar alguns discípulos de Cristo na prisão. De repente, uma luz brilhante, vinda do céu, envolveu-o e ele caiu no chão. Depois, Saulo ouviu a voz de Jesus, perguntando por que ele estava perseguindo os santos. Saulo ficou com medo e perguntou a Jesus o que deveria fazer. O Salvador disse-lhe que deveria ir a Damasco, pois lá receberia instruções. Saulo abriu os olhos, mas não via nada. Ele estava cego. Seus amigos levaram-no a Damasco. Nesta cidade morava um discípulo de Jesus Cristo chamado Ananias. Numa visão, Jesus disse a Ananias que procurasse Saulo. Ananias tinha o sacerdócio e colocou as mãos sobre a cabeça de Saulo e o abençoou para que recuperasse a visão. Depois que foi curado, Saulo foi batizado e recebeu o dom do Espírito Santo. Saulo trocou seu nome para Paulo. Ele foi chamado para apóstolo e tornou-se um missionário da igreja. Paulo escreveu muitas cartas e visitou muitas terras, pregando o Evangelho.